agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos. Se me fosse possível, eu gostaria de passar da tela através da qual você está nos assistindo e poder lhe dar um grande abraço. Como eu ainda não posso fazer isso, o meu desejo e o desejo de toda a equipe que está aqui, de que o nosso Deus, que é Pai e Criador, mantenedor de tudo que existe, que enviou o seu Filho Jesus como único Senhor e Salvador e que nos deixou o seu Espírito Santo como auxiliador e consolador, abrace a cada um de nós e vocês, restaure a nossa vida a cada dia e nos carregue sempre que preciso for. Quero saudá-los, queridos, com a palavra de Deus que nós encontramos através de Paulo para os Efésios, no seu capítulo 5, versos 15 e 21, onde a minha versão diz: portanto, sejam cuidadosos no seu proceder, não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer o que o Senhor quer que vocês façam. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Conversem entre si a respeito do Senhor, citando salmos, hinos, entoando salmos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda o verso 21 que diz: honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Em tempos maus como nós vivemos, principalmente quando estamos em dificuldades, nós temos a tendência de nos livrarmos delas de alguma maneira. Nem sempre é possível. Como nós reagimos? Deus, usando Paulo, nos orienta através desse texto, onde ele nos diz que sejamos sábios, que sejamos prudentes, sejamos sóbrios. Convida a andarmos de mãos dadas com o Espírito Santo,
que nos auxilia, nos consola e nos ajuda a louvar mesmo sendo com gemidos, dando graças em tudo, considerando a todos como iguais, tal qual Jesus. Afinal, enquanto aqui, caminhando juntos em direção à vida eterna. Ore comigo. Querido e amado Pai, te somos imensamente gratos. Assim, o que temos e somos, nós trazemos diante de Ti, clamando nos perdoe de tantas faltas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa profunda gratidão, porque até aqui Tu nos guardaste. Nos ajuda a sermos sóbrios, prudentes, sábios nesses tempos difíceis. Nos guia com Teu Santo Espírito, sendo instrumentos de vida a outros também. Como igreja, nos sujeitarmos uns aos outros, olhando para Jesus Cristo. Fala conosco através do Teu servo Juliano. Sejamos instrumentos e que ele seja um instrumento precioso em Tuas mãos. Um instrumento de restauro para as nossas vidas. Assim eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás. No controle Tu estás, pois no controle Tu estás. No controle Tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle Tu estás. No controle Tu estás, pois no controle Tu estás. No controle Tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e Tu sabes quem eu sou. E criaste o que sou, e Tu me amas como sou, e Tu me amas como sou, pois no controle Tu estás.
Olá pessoal, dias atrás eu assisti um vídeo e eu achei ele muito interessante, queria tomar a liberdade de compartilhar com vocês um pouco do que falava esse vídeo. Esse vídeo contava a história dos moravianos. A história dos moravianos ela antecede a reforma de 1500 de Martim Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e a Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus principais líderes foram decapitados. Membros de suas igrejas foram mandados para calabouços e trabalhos escravos nas minas. Suas escolas foram fechadas, bíblias, inários, manuscritos históricos todos queimados, o povo foi todo espalhado. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células e grupos de orações. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudessem se sentir seguros. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram falar de um lugar conhecido como Herdhurt, na tradução, Abrigo do Senhor. Uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicolas Ludwig von Zinzendorf. E Zinzendorf assumiu a responsabilidade, não apenas supervisionando como dono da terra onde eles viviam, mas também pastoreando e cuidando daquele povo. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu novamente a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, o ministério moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou o tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados para a missão, mas eram apaixonados pela missão do Senhor. Mas o que mais me impactou nesse vídeo foi a história de 2 jovens moravianos de 20 anos que ouviram falar sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravo e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas aquelas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador, nenhum clérigo, pastor ou missionário jamais chegará a esta ilha para falar sobre essa coisa sem nexo e sem sentido. Esse seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: vender-se como escravo. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias como escravos, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O dono da ilha aceitou a proposta, mas disse que nem o transporte pagaria para eles. Eles, com o valor da venda de suas vidas, pagaram a viagem até a ilha. No dia da partida, houve oração, choro e abraços nas despedidas dos seus irmãos na fé e de seus familiares. Mas a pergunta que pairava no ar era por quê e para quê? Por que estão indo para lá? Para que irem para lá trabalhar como escravos? Ao embarcar no barco, e o barco se distanciar do porto, os jovens ergueram as mãos ao alto e em alta voz gritaram: para que o cordeiro que foi imolado receba recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Em alta voz gritavam: para que o cordeiro que foi imolado receba recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esses 2 jovens ousaram ir além de tudo que se considera aceitável para fazer o nome do seu Salvador conhecido.
O exemplo desses jovens é algo extraordinário. Eles passaram o resto de suas vidas trabalhando como escravos pela salvação daquelas pessoas. Eles foram realmente obedientes à ordem que Jesus nos deu antes de ser elevado aos céus. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Que Deus nos ajude a sermos obedientes à sua palavra. Amém. Olá, queridos. É muito bom estar com vocês mais uma vez nesse momento para juntos refletirmos acerca da palavra. Já ouvimos muita coisa de Deus nesse encontro, nesse momento, e que aquilo que você tem ouvido do Senhor possa não só entrar nos teus ouvidos, mas possa ser guardado no teu coração, mas especialmente ser aplicado na tua vida, como uma lição que a gente vai aprendendo de novo e sempre de novo. Lições que nós aprendemos de casa. Essa tem sido a nossa série. Alguns valores e princípios que nós precisamos aprender, relembrar ou quem sabe fortalecer dentro dos nossos próprios lares como valores especiais e fundamentais da nossa vida com Cristo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema muito importante dentro da palavra do Senhor. E eu te pergunto se nos últimos dias ou nos últimos tempos tu ouviste as seguintes perguntas: a quem será que o fulano ouve? Quem consegue falar com ele? Ele se submete a alguém? Ele não se submete a ninguém? Frases que são ouvidas com muito lamento e tristeza em famílias e relacionamentos. Ou frases como: eu não me sujeitarei a isso, eu não me sujeito a ninguém. Se ouviste algo parecido com isso ultimamente, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é que não é possível viver uma vida assim. Viver uma vida sem ser sujeito a algo ou a alguém. Nós todos estamos sujeitos e basta olharmos para algumas questões da vida. Todos nós estamos sujeitos a imprevistos, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento, todos nós estamos sujeitos a catástrofes, todos nós estamos sujeitos à morte, todos nós estamos inclusive sujeitos à lei, seja a sanções, sejam a restrições ou até penas dessa lei. Ou seja, não é possível viver sem estar sujeito a algo ou alguém. E esse tema, sujeição, e os seus nomes interligados aí, correlatos, submissão e obediência, eles causam um certo desconforto nos ouvidos das pessoas dos nossos dias. E é bem provável que muitas pessoas nem assistirão esse culto quando virem o tema do culto, porque não é um tema atrativo e do qual nós queremos ouvir muito em nossos dias. Por quê? Porque o eu, a realização pessoal, a independência e a liberdade são valores superestimados. E quando nós pensamos em sujeição, nós estamos pensando em algo que parece que vai na contramão disso tudo. Mas essa palavra e essa mensagem é uma mensagem radical. Radical no sentido de raiz, de profundidade mesmo. E aí preste atenção no que eu vou te dizer. Não existe vida cristã sem rendição e sujeição. Vou repetir. Não existe vida cristã sem rendição e sem sujeição. Por isso, como se trata de um dos valores bíblicos principais, nós precisamos resgatá-los, nós precisamos viver a sujeição. E o primeiro lugar onde nós aprendemos, ou deveríamos aprender e experimentar acerca desse tema e desse assunto, é nas nossas próprias casas, é em nossa família. E se você quiser conhecer um pouco mais acerca desse assunto, que a Bíblia fala em várias partes, eu te convido a olhar para alguns textos que tratam do assunto de maneira bem prática e por autores diferentes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21 até o capítulo 6, versículo 9. E em Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1, fala a respeito desse tema e de como ele é desenvolvido em todas as relações sociais. Ou então, o texto que é base da nossa série, Lição de Casa,
1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 7. Em algum momento do teu dia, dessa semana, leia esses textos. E eu vou me atentar ao versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo abre toda uma fala sobre a relação marido e mulher, a relação pais e filhos, a relação entre senhores e escravos, inclusive naquele contexto, ou seja, os relacionamentos sociais. Qual é o grande problema que nós temos quando falamos de sujeição? A dificuldade reside no nosso egoísmo, no fato de que nós vivemos muitas e muitas vezes baseados em nossos próprios interesses, necessidades e vontades, que se colocam inclusive às vezes à frente de outras coisas, inclusive de Deus. Então, a primeira dificuldade que nós enfrentamos em lidar com esse assunto é porque o egoísmo, o egocentrismo impedem a sujeição. Muitos de nós carregamos feridas que não nos deixam enxergar o nosso próprio egoísmo e egocentrismo. Situações e circunstâncias da nossa história, da nossa vida, fizeram com que nós nos voltássemos ainda mais para nós mesmos, seja por um sentido de autoproteção, ou seja por vingança, por ressentimento. Então, lidar com o nosso próprio egoísmo não é algo fácil. Inclusive, reconhecer que somos egoístas nem sempre é tão simples assim. Um segundo aspecto de dificuldade com a sujeição é porque esse termo, também na Bíblia, vem do campo militar e remete à renúncia à independência. Não sei se tu também pensa como eu, mas parece que cada vez está mais difícil de nós nos submetermos a regras, leis, ordenamentos ou recomendações. Por quê? Porque nós nos entendemos senhores soberanos sobre nós mesmos e por isso, acima de qualquer necessidade e de se submeter a algo, a alguém ou algum regramento, estamos nós mesmos. E por isso é tão difícil lidarmos com as leis de trânsito, com as recomendações da saúde ou com restrições quaisquer que seja a nossa própria vida. Timothy Keller diz: a capacidade de abdicar dos próprios direitos a fim de servir aos outros e colocar o bem deles à frente do seu não é algo instintivo, é contrário à natureza. E é isso que a palavra de Deus diz: a essência do pecado reside em vivermos para nós mesmos e não para Deus e para as pessoas ao nosso redor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz: e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ao fazermos essa escolha da independência de Deus e de colocarmos o nosso eu, o ego, como centro de todas as coisas, pensando que assim nós estamos sendo livres, nós nos tornamos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos das nossas vontades, escravos dos ídolos que colocamos e que dominam a nossa vida e a nossa história. Foi por causa disso que Jesus se sujeitou a deixar a sua glória, deixar a plena comunhão com o Pai do céu e vir e se tornar um como nós. Ele se sujeitou e se submeteu a todas as dificuldades da vida humana, nos deixando inclusive exemplo para a vida. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, 23. A fim de nos libertar de nós mesmos, da tentação de vivermos para nós mesmos, foi que Jesus também foi obediente até o fim, até a cruz, até a morte. E por isso o chamado de Jesus para todos aqueles que querem ser cristãos é um chamado de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E aí é importante que a gente se dê conta de algo que Lutero conseguiu traduzir numa frase que é muito famosa aí do seu livro Da Liberdade Cristã. O cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita. O cristão
é um servo perfeitamente zeloso em tudo, sujeita-se a todos. Ou seja, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós somos livres. Nós somos libertos da culpa, da condenação. Nós somos livres para viver a vida que Ele nos dá. Infelizmente, a nossa interpretação de liberdade é como aquela que nós ouvimos no domingo passado do filho que nós chamamos de filho pródigo. Aquele filho que deseja fazer o que quiser da sua vida. E aí, por fim, ele percebe que as consequências dessa escolha tinham tornado ele mais escravo do que outra coisa. Pior do que um escravo, ele precisa voltar para casa. E encontra no pai essa aceitação de volta. Eu e você somos livres, inclusive para nos tornarmos servos. Livres para escolher servir aos outros e não viver para si mesmo. A linguagem bíblica ela é muito forte e as novas traduções têm amenizado cada vez mais para que nós entendamos e não nos escandalizemos demais com ela. Mas a Bíblia fala de sermos escravos dos outros. Hoje em dia a tradução mais branda é sermos servos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sejam escravos uns dos outros mediante o amor, seria a tradução. Ou sirvam uns aos outros mediante o amor. E é um problema muito sério, porque inclusive a religião se torna um grande escravizador de pessoas. Pessoas deixam de viver a liberdade cristã, pensando que estão obedecendo às regras de Cristo e quando muito estão obedecendo a si mesmos ou às regras de uma instituição e tentam submeter as pessoas a essa submissão que não é a que Cristo está dizendo. O que Cristo está chamando é um chamado da pessoa que se sente livre em Cristo, de se sujeitar aos outros por decisão voluntária, pró-vida, pró-relacionamentos, pró-família, pró-reino de Deus. Não é assim que as maiores brigas que acontecem nas nossas casas ou nas nossas igrejas é pelo fato de as coisas não acontecerem como nós gostaríamos que fosse? Não é pelo fato de nós não cedermos, inclusive a vitória para o outro, não cedermos a razão? Nessa semana ainda falamos em casa. Tu preferes ter razão ou ter paz? Muitas vezes nós continuamos querendo ter a razão ao invés de querermos ter paz, ao invés de cedermos e procurarmos viver em função do relacionamento dos outros, enfim. O ponto central da submissão tem a ver com os dois temas anteriores, honra e respeito. A submissão pressupõe que a gente tenha apreço pelas outras pessoas e respeite as outras pessoas. E somos chamados a fazer isso, como vimos, por todas as pessoas, a começar por Deus. Quando eu e você ouvimos a respeito de autonegação, de negar-se a si mesmo, isso não é tão confortável. Nós preferimos ouvir sobre autossatisfação ou realização pessoal. Mas Jesus ensina que a autonegação é a única forma de gerar autossatisfação e autorrealização genuínas. Ele vai dizer que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele diz que é perdendo a vida que nós a ganhamos. E por isso, a nossa felicidade não precisa depender daquilo que nós termos o que queremos. Isso não significa que nós temos que perder a nossa identidade ou de que precisamos desprezar a nós mesmos. Não. Nós somos chamados, inclusive, a amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Se nós não formos um sujeito, nós nem podemos nos sujeitar a ninguém. Nós somos sujeitos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, nós também podemos escolher não fazer de nós mesmos os senhores e reis, mas submeter a nossa vida, a nossa liberdade, para priorizar o nosso semelhante. Por isso o apóstolo Paulo diz, considerem os outros superiores a si mesmo. Isso nos livra, gente, da autopiedade, daquele negócio do coitadinho de mim, ninguém está me vendo, ninguém está fazendo como eu queria que fosse, as coisas não acontecem como eu queria. A autonegação é o fundamento da submissão. Ela nos livra da tendência que temos de satisfazer os nossos próprios desejos. E aí Timothy Keller, no livro O Segredo do Casamento, leitura recomendada
aí para todos os casais. É preciso perder a si mesmo para encontrar a si mesmo. Nós temos ouvido cada vez mais, também no mundo corporativo, de que a verdadeira liderança ela é exercida com o serviço. A gente ouve falar dos líderes servos, não dos líderes autoritários, não dos líderes que exigem a submissão, mas aqueles que se colocam também submissos e sujeitos aos outros e com relações humanas procuram servir a toda a sua equipe. Jesus é o grande exemplo. A vida de Jesus foi uma vida de cruz, de submissão e de serviço. E vivendo assim, ele impactou e corroeu toda a ordem social que se baseava no poder e no interesse próprio. A vida de cruz, gente, é uma vida de submissão voluntária. Eu aceito ser servo. Eu passo a não viver para ser servido, mas para servir. Na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. E Jesus mostra isso dando sua vida, mas Ele mostra isso em situações bem práticas, quando Ele se submete a lavar os pés dos seus discípulos. O serviço talvez dos mais baixos que um escravo fazia, Ele fez para mostrar para todos eles que por amor aos outros não há nada que a gente não faça por eles. E aí talvez um grande exercício para todos nós, para exercitarmos com os nossos filhos nas nossas casas. Serviços domésticos são bons exercícios para a vida. Exercitarmos os serviços que nós fazemos em prol dos outros, porque às vezes muitas pessoas dizem, eu não me submeto a isso, mas alguém precisa se submeter a fazer algum serviço se você não o faz. E é tão importante nos darmos conta que nenhum desses serviços torna ninguém menos do que o outro. Então eu também posso e deveria aprender a fazer, especialmente pelo bem dos outros. É difícil, às vezes, definirmos os limites dessa submissão, né? De repente, o marido ou a esposa que se sente reprimido, impedido de se realizar pessoalmente, por causa da carreira profissional da esposa, do marido, vice-versa, a gente se pergunta, puxa, isso é uma autonegação legítima ou não? Né? O aluno que se sentiu injustiçado por um professor, ele deve se submeter ou deve resistir? Aquele funcionário que percebe que está sendo desfavorecido na empresa de uma maneira injusta, deve se submeter ou reagir? Como que nós fazemos com relação ao perdão, a nova chance? Vamos nos sujeitar a isso? O primeiro ato, amados, para conseguirmos responder essa pergunta difícil, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso primeiro ato de submissão é a Deus. Eu e você precisamos, dia após dia, dizer, Senhor, eu me rendo. Eu lembro quando brincava disso, né, com amigos ou com meu irmão, eu faço isso com o Isaac às vezes, e que alguém nos prende e a gente tem que dizer, tá bom, chega, eu me rendo, eu não me debato mais, eu perdi. E às vezes nós ficamos lutando a vida toda contra Deus. Te renda. Você não vai conseguir vencê-lo. Pelo contrário, experimente aquilo que o Senhor quer te dar e é vida plena e abundante. Por isso, quando eu e você nos submetemos a Deus, nossa vida passa a ser uma vida de rendição. E nós a cada dia perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Como quiserdes, o que e quando quiserdes, é o que diz Tomás A. Kempis. A segunda submissão é às Escrituras. Nós ouvimos e nos submetemos a ouvir a palavra, a recebê-la e a praticá-la em nossa vida. O terceiro ato de submissão é a nossa própria família. Aqueles que são os mais próximos a nós, ao nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso marido. A esses nós precisamos nos sujeitar e nos submeter. O quarto ato de submissão é o que a palavra diz que nós precisamos nos submeter ao nosso próximo. E nós temos oportunidades de servir ao nosso próximo e nos sujeitar a ele todos os dias. Pequenos atos, pequenas coisas que podemos fazer. Um quinto ato de submissão é a comunidade cristã, quando nós percebemos que existem tantas tarefas para serem feitas e a gente diz, puxa, quem sabe eu também posso ajudar, quem sabe eu também posso fazer. É um ato de submissão e sujeição a não querer ser servido, mas servir.
nós ainda temos que nos submeter aos aflitos e desprezados. Como Tiago 1,27 diz, às viúvas e órfãos, aos desamparados e desprotegidos. Sujeitar o que temos para ajudar aqueles que não o têm. E por fim, nós ainda diríamos que precisamos nos submeter a tudo aquilo que nos cerca. Nós não somos interdependentes, nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós vivemos no mundo, não estamos isolados, então nós temos responsabilidades ambientais, nós temos responsabilidade com as próximas gerações, nós temos responsabilidade com o que acontece no mundo. E olha o que Richard Foster diz no livro Celebração da Disciplina. O ato de submeter-se é uma determinação de viver como membro responsável num mundo cada vez mais irresponsável. Qual das áreas da tua vida tem sido mais difícil para você se autonegar e se submeter? Por quê? Existe alguém a quem tu te sujeitas ao ponto de poder ser repreendido, exortado, admoestado? Existe alguém a quem tu presta contas da tua vida? Não seja autônomo, nem autossuficiente. Seja dependente, interdependente. Maridos, esposas, filhos, filhas, funcionários, estudantes, cidadãos, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. Que o Espírito Santo nos capacite a viver esse princípio bíblico em todas as áreas da nossa vida, seguindo o exemplo de Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Somos gratos, Senhor, por esse tempo. Antes da nossa oração final, 2 lembretes rápidos. O primeiro, não se esqueçam do culto infantil logo após. Entre no site, está tudo descritivo. E um outro lembrete que final de semana seguinte, 28 e 29, temos um encontro do ME, onde você ainda pode se inscrever. É tudo online, então queremos convidar a todos. Vamos orar. Querido e amado Pai, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que tens usado Teus servos e a cada um de nós
que mesmo com o jeito que cada um de nós tem de podermos levar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que Tu tens olhado para as nossas vidas, tens sustentado a cada um de nós e que Tu tens cuidado, Senhor. Mesmo assim, chegamos diante de Ti, clamamos, Senhor, por tantos que sofrem, tantas vidas perdidas, Senhor. Que Tu possa estar abraçando, abençoando e cuidando cada família. Queremos clamar pela Tua igreja. Mantenha em pé, Senhor, e que possamos ser exemplos de submissão a Ti. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho amado que um dia morreu por cada um de nós. Assim nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, clamando, nos conceda uma semana de notícias melhores e que o Teu poder supere, Senhor, tanto mal que nos atinge. Obrigado, Pai amado. Assim nós Te louvamos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que assim o nosso Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós levante o Seu rosto e nos conceda a Sua paz. Possamos ter uma semana abençoada.